da maneira como você usá-la, você pode fazer um estrago. Isso tanto no bom sentido quanto no mau sentido também. O diabo, ele sabe distorcer a palavra, ele conhece também a palavra, ele sabe distorcer a palavra para usar a favor dele. Mas no bom sentido, a palavra de Deus, o texto segue, ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Mas eu queria dizer algo para você, para esse tempo que a gente está vivendo. A palavra de Deus está sendo esvaziada. A palavra de Deus, alguns até falam que ela precisa ser atualizada. Não atualizada na tradução, mas atualizada e, de fato, modificada. Para agregar coisas que hoje, originalmente, na palavra, não se encaixam. E à medida que o tempo passa, irmãos, e a gente não se fortalece o nosso relacionamento com a palavra, se você não lutar pela tua relação com a palavra diariamente, automaticamente ela se esfria. Como qualquer outra coisa que fica assim no tempo, largada, existe um desgaste natural. E com a relação à palavra não é diferente. Se você deixar a tua Bíblia lá no cantinho, guarda, se você não cultivar essa relação com a palavra de Deus, isso vai se perdendo, vai se esfriando. De repente, quando você parar para perceber, você já vai estar cheio de ideias humanistas, cheio de psicologia, cheio de coisa humana. Eu não sou contra a psicologia, por favor, me entenda, mas assim, eu creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é suficiente, irmãos. Amém? A gente não precisa agregar coisas a ela. Ela possui vida nela própria. Então, nesse tempo que a gente vai estar aqui com vocês, e o Laerte vai ser aqui o primeiro de nós aqui, dos irmãos que vieram lá do Rio, a gente quer compartilhar a palavra com vocês. Nada mais do que isso. Porque outra coisa também que é interessante é o seguinte, quando a palavra de Deus ela se manifesta, ela revela a Deus de uma forma, ela manifesta a Deus de uma maneira que ela descentraliza o ser humano. Por quê? Porque aí ela coloca a gente no nosso lugar. Olha, daqui da nossa parte, ninguém pode fazer nada. A gente não tem poder de verdade, de gerar nenhum tipo de transformação, gerar nenhum tipo de avivamento. Nós não podemos fazer isso, irmãos. A gente não tem como controlar Deus nesse sentido. A única coisa que a gente pode fazer é se humilhar, se arrepender e buscar Ele de todo o nosso coração. Amém? E dessa forma, aí sim, o milagre pode acontecer. Então, a palavra de Deus é legal quando a gente deposita a nossa esperança, a nossa confiança nela, ela tira a gente do centro. Porque aí a gente não está aqui, entendam bem, a gente não está aqui preocupado com uma performance, porque a gente quer fazer uma pregação bonita para as pessoas acharem legal. Não, a gente quer, de verdade, em nome de Jesus, a gente quer falar aquilo que Deus está querendo falar com a igreja aqui. Amém? Esse é o nosso desejo. A gente veio para cá com esse coração. Então, em nome de Jesus, né? E aí para o ouvinte da palavra, cabe a você o quê? Deixar o teu coração preparado. Deixar o Espírito Santo arar, né, o teu coração, preparar a tua terra. Para quando a semente cair, ela poder ser bem recebida e ela germinar e crescer e frutificar para a honra e glória de Jesus. Amém? Vou aqui orar pelo meu amigo Laerte e vou pedir para você estender as mãos para cá em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, aqui está o Laerte, Senhor. Nesse momento eu quero te pedir que o Senhor encha ele do teu Espírito Santo, encha ele da tua unção, Senhor. Que o Laerte fique à vontade aqui para compartilhar tudo aquilo que vem do teu coração para essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui, Pai, de nós, sejamos uma boa terra, Senhor. Que a gente venha receber a palavra, que a gente possa compreender a tua palavra, Senhor, e que a gente venha colocá-la em prática. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Como o Dani falou aqui, meu nome é Laerte. Deixei minha família, parte da minha família lá no Rio, e vim com a outra parte, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui e muito também por aquilo que a gente tem ouvido acerca do tempo que essa igreja tem passado com a juventude da igreja, né? É muito bom a gente estar num lugar
com irmãos que de fato demonstram ter fome da palavra, sede da palavra, desejo pela palavra. E eu nunca vi alguém que de fato tem fome e sede, fome do pão da vida e sede da água da vida, da água da fonte, e não se sentir saciado quando se achega a Deus. Então a minha clareza, a minha convicção é que se a gente permanecer com essa fome, com essa sede, a gente vai experimentar aquilo que a gente veio experimentar. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos visitantes a gente tem aqui que não faz parte dessa comunidade aqui? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Pode levantar alto aqui para eu ter uma noção. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para nós é uma alegria receber vocês também. Eu queria fazer... O tema do nosso encontro hoje é por que não aqui, por que não agora, né? E de fato, o nosso desejo, o desejo da igreja, é que a gente experimente um avivamento pessoal, sabe? Para Deus fazer algo no macro, Ele primeiro começa fazendo no micro. Então, Deus Ele quer fazer grandes coisas através da sua igreja, eu não tenho dúvida de que Ele quer. Mas primeiro Ele precisa começar em um que se rende, que se deixa ser conduzido por Ele e que de verdade experimenta a boa obra redentora de Jesus naquela cruz. Amém? Quando a gente fala sobre a chuva de Deus, normalmente se faz uma referência sobre o derramamento do Espírito Santo. Amém? Quantos de nós cremos de fato? Aí eu vou precisar da interação de vocês. Eu me sinto à vontade quando vocês interagem comigo. Quantos de nós que estamos aqui, de fato a gente acredita de que Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre a igreja dele? Levanta a mão. Todos vocês creem? Agora eu vou fazer uma pergunta que é um pouco mais difícil. Quantos de nós, de fato, ansiamos por esse derramar? O que é ansiar? Talvez vocês já cometeram esse erro, eu já cometi. Existe uma música que a gente cantava em todo retiro, que dizia assim: eu conto os segundos só para te encontrar. Quando eu estou na tua presença, me dá vontade de pular, me dá vontade de cantar, me dá vontade de correr, me dá vontade de gritar, dá vontade de fazer um monte de coisa. Mas sabe qual era a verdade? Muitas vezes eu cantava aquela canção da boca para fora. Sabe por quê? Porque quando eu estava em casa, podendo desfrutar da presença de Deus, eu priorizava várias outras coisas. Alguém já errou, assim como eu errei? De verdade, quantas vezes a gente sentiu até a manifestação de Deus no meio da comunidade e a gente, por timidez e por vergonha, a gente permaneceu quietinho? Isso só acontece comigo? Não. E às vezes a gente canta essa canção da boca para fora. Às vezes a gente fala uma coisa, mas na prática é outra. O que Deus ele quer gerar no nosso coração nesses dias é um verdadeiro anseio pela presença dele. É um verdadeiro desejo por investir tempo de relacionamento com ele. E queridos, quando a gente faz isso, Jesus ele é o pão da vida e ele se dá na medida da nossa fome. Quanto mais fome nós tivermos de Jesus, mais dele nós vamos ter. Agora, quanto menos fome, menos dele a gente vai ter. A verdade é que muitas das vezes, quando a gente se achega a Deus, a gente já se achega saciado, porque a gente consome muita coisa durante o dia. A gente consome internet, a torta de rede social, a gente vai ver a série que a gente gosta, a gente vai se entupindo de coisa ruim. E aí, quando chega na hora de fazer o devocional, e aí eu falo aqui devocional porque eu acho que a vida do cristão, ela tem que ser toda ela devota para Deus. Eu não acredito que devocional é só um momento, aqueles 10 minutos que você tira para buscar a presença de Deus. Eu creio que o cristão, ele precisa viver uma vida totalmente voltada, seja o comer, seja o beber, faça qualquer coisa, tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então, quantas vezes a gente, quando chega no nosso tempinho de, vou tirar meu tempinho com Deus, a gente já está tão entupido de coisa ruim, que a gente vai lá ler 2 versículos só para falar para o discipulador que leu. Isso acontece constantemente. Mas sabe por que isso acaba acontecendo? Por conta da nossa imaturidade. Se eu chegar para as minhas filhas, eu tenho 4, e falar para elas assim, vocês podem comer o que vocês quiserem. Vocês acham que as minhas filhas vai escolher a saladinha e vai botar no prato? O que ela vai escolher? Ela vai escolher a bala, ela vai escolher o pirulito, ela vai escolher o picolé, elas vão escolher muitas coisas que não são boas para a vida dela. E elas, em algum momento, podem ficar com a barriga cheia porque comeu muito doce, picolé, bala, mas aquilo ali não é nada nutritivo para o crescimento dela. E comendo cada vez mais dessas coisas, isso pode gerar, inclusive, doenças. Elas podem desenvolver doenças por conta dessa má alimentação. E para o cristão é exatamente a mesma coisa.
Se a gente se consome coisa ruim, a gente vai estar constantemente desanimado na caminhada, a gente vai estar constantemente enfraquecido na nossa fé, a gente constantemente vai perder oportunidades claras que Deus nos dá de proclamar o evangelho do reino, porque a gente não está ligado, porque a gente não está saciado daquilo que é verdadeiramente importante para nós. Vocês estão me entendendo? Então, assim, eu creio de verdade que Deus ele quer que terminar esse encontro, embora a gente está só no início, mas Deus ele quer ver a igreja dele sedenta por mais dele, por mais da presença dele, por mais da comunhão com o Espírito Santo dele. Amém? O meu objetivo, de fato, é falar sobre esse avivamento pessoal, sabe? Não é sobre falar sobre os grandes avivamentos, mas o avivamento que Deus ele quer promover em nós, no nosso coração, no coração daqueles que estão mortos. Efésios chega a dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Avivamento é quando Deus, através da semente do evangelho, a semente da justiça proclamada por um cristão, por um não crente, aquela pessoa acredita na mensagem que ela está ouvindo. E quando ela crê, o coração dela se abre para Deus. E aquilo gera fé, a pessoa confessa Jesus como o Senhor da vida dela, e aí o Espírito Santo vem habitar nela. O nosso espírito, que outrora estava morto por causa do pecado, ele passa a viver, porque o Espírito Santo de Deus vivifica no nosso interior. Amém? Esse é o avivamento que Deus quer promover para todos nós. Todo mundo está comigo? Agora, uma coisa que vai muito para os pais, eu sei que tem muito, quem é papai que levanta a mão? Mamãe, papai e mamãe? Então, aí é um momento de interação, tá, gente? Momento de interação. No mundo, a gente ouve uma frase constantemente que fala assim, filho de peixe, todo mundo conhece essa frase. Só que será que essa frase, a gente pode aplicar ela para quem é cristão? Filho de cristão, cristãozinho é? Será que isso se aplica? Não. A gente não tem como aplicar isso. E quando eu comecei a pensar nisso, eu lembrei de uma história que é muito interessante. A história é a seguinte. Existe um DJ que não é muito famoso, que o nome dele é Ronald. Se eu falar assim, o DJ Ronald, provavelmente nem todo mundo vai conhecer. Mas se eu falar o sobrenome, talvez algumas pessoas comecem a lembrar. Ronald Nazário. Alguém já ouviu falar desse homem? Ele é um DJ de 25 anos. Ele é filho do Ronaldo Fenômeno, um dos maiores atletas do futebol brasileiro. O Ronald é filho do Ronaldo Fenômeno, um super campeão, um jogador de futebol reconhecido mundialmente, e também da Milene Domingues. É Milene Domingues o nome da mãe, né? Que também era jogadora de futebol profissional. Um pai jogador de futebol profissional talentosíssimo, uma mãe jogadora de futebol profissional talentosíssima, e o filho virou o quê? DJ. Aí tu fica assim, pô, meu irmão, o cara tinha tudo para virar jogador de futebol. O Ronald poderia não ter talento nenhum, dom nenhum, mas se ele quisesse muito ser jogador de futebol, a probabilidade dele se tornar era muito grande, porque o pai dele tinha muito conhecimento, a mãe dele tinha muito conhecimento, só que o Ronald em algum momento se apaixonou pela carreira da música. Cabe a nós, pais, nós temos a responsabilidade de inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. E aí a gente tem que inculcar a palavra no levantar, no sentar, ao comer, ao dormir. É a nossa responsabilidade pessoal. E, gente, a gente precisa entender a questão do dom e da vocação. Talvez o Ronald não tinha dom para o futebol, beleza? E talvez ele também não se sentiu ali animado. Ele olhou para o futebol e falou, cara, isso não é para mim, meu coração não queima, não arde quando eu vejo isso, eu quero outra coisa. Mas quando a gente vem para a questão do discípulo de Jesus, quando a gente vem para a família de Deus, o dom e a vocação podem ser de alguma forma comunicados pelos pais aos seus filhos. Alert, como que um pai pode comunicar o dom? Qual é o maior dom que existe? Quem se arrisca a dizer? É o falar em línguas? É o profetizar? Qual é o maior dom? O amor. O maior dom que existe é o amor. E como que o amor passa a habitar no coração de alguém? Justamente quando essa pessoa é vivificada. Justamente quando essa pessoa ouve o evangelho e crê no Senhor Jesus. A Bíblia fala em Romanos 5,5 que Deus derramou o amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Então a gente como pai, o que a gente precisa fazer? Pregar o evangelho para os nossos filhos. Existe um livro que diz que é pais fortes, pais fracos, Deus forte. E esse livro é muito interessante porque ele constantemente bate na tecla para que os pais olhem para os seus filhos como alguém a ser alcançado. Se tem algum filho de cristão aqui, quem nasceu no berço cristão aqui?
Bastante gente. Vocês, embora não sejam cristãos porque seus pais são, mas vocês têm um privilégio enorme. Porque vocês são altamente influenciáveis e vocês têm muita possibilidade de ser se tornar um cristão. Por quê? Porque a influência direta que vocês têm é muito boa. Assim como o Ronald tinha boas influências sobre a vida dele, e ele decidiu não ser, você também tem muitas boas influências. Então, cabe a nós agora, pais, assumirmos a nossa responsabilidade de proclamar o evangelho do reino de Deus para os nossos filhos. Amém? O dom é comunicado quando a pessoa crê nesse evangelho. Quando a pessoa fala assim, eu quero esse Jesus na minha vida, Pai. Esse Jesus que eu vejo o Senhor viver e essa pregação que eu ouço o Senhor falar para mim. Eu acredito nessa mensagem, eu quero viver a vida que o Senhor está vivendo com ele. Eu quero conhecer esse Deus como o Senhor conhece. E aí o dom é comunicado. E juntamente com o dom vem a vocação. Porque foi o próprio Jesus que nos chamou para ele, o propósito eterno. Qual é o propósito eterno? Quem lembra? Ter uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus ele vem morar em nós e assume o senhorio da nossa vida, Jesus nos faz uma vocação. Ele nos chama primeiramente para ir para ele e depois ele nos envia para falar dele para outras pessoas. E isso é comunicado. A gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente precisa olhar para os nossos filhos e pensar assim, cara, eu oro todos os dias para que o dom de Deus venha sobre a vida do meu filho. E eu vou ensinar para o meu filho a vocação de todo discípulo de Jesus. Amém? Vocês estão me acompanhando até aqui? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Um dos maiores impedimentos também da gente viver essa vida devota a Deus, a gente de experimentar esse avivamento, muitas das vezes acaba nos acometendo, as pessoas que são acometidas desse problema, acabam sendo as pessoas que já nascem no berço cristão. Por quê? Porque os pais, por melhor que eles procurem ser, o máximo que a gente pode fazer na força do nosso braço é fazer um bom religioso. A gente pode ensinar o certo e errado para o nosso filho. O nosso filho, a gente pode ensinar ele certo e errado, o que a palavra fala, e ele acabar ficando quadradinho. Não faço isso porque meu pai falou que é errado, não posso falar palavrão porque meu pai falou que é errado. E a gente acaba formando um bom religioso. A religiosidade vazia é um dos maiores impedimentos para a gente ter uma experiência pessoal com Jesus. Por quê? Eu queria ler com vocês um texto que está aqui em Marcos 10, eu vou ler do 17 ao 32. Olha que o Espírito Santo revela a palavra de Deus a nós, em nome de Jesus. Amém? Quando Jesus saía, eu vou ler na NVT, tá? Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu, mestre, eu tenho observado a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não faz. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Esse homem aqui, ele falou para Jesus, quando Jesus começou a conversa, Jesus falou assim, pratica os meus mandamentos. E a resposta desse homem para Jesus foi, eu já pratico esses mandamentos desde a minha mocidade. Jesus não falou assim, tá mentindo porque eu te conheço. Jesus falou para ele, uma coisa te falta. Se fosse um bate-papo de Laerte com Jesus, Jesus ia puxar uma relação assim, 455 mil coisas que te faltam. Para esse homem, Jesus falou assim, uma coisa te falta. A performance desse homem era uma performance exemplar. A gente, inclusive, no início do texto, a gente pode observar, olha que coisa interessante, olha a pegada desse cara. Jesus saía para Jerusalém e um homem veio correndo em sua direção. Sabe o que isso demonstrava? Expectativa. Esse homem tinha uma expectativa de ver Jesus. Depois, ele vem na direção de Jesus, ajoelha diante de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Devoção. Aparente devoção. Se ajoelha.
E depois ele fala mais, bom mestre, reconhecimento. Ele reconhece que Jesus era um excelente mestre. Só que a gente vê que no desenrolar da história, ele ainda, na verdade, depois ele ainda faz assim, olha a preocupação desse homem. Um homem que demonstra expectativa em estar na presença de Jesus, devoção na presença de Jesus, reconhecimento de Jesus ser um bom mestre, e depois olha a preocupação dele. O que eu faço para poder dar a vida eterna? Ele não está preocupado com nada dessa vida não, queridos. Segundo ele ali, a fala era, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí começa o bate-papo com Jesus. Jesus, a gente precisa entender que ele não está preocupado com a nossa performance. Jesus, ele olha para o nosso coração. Antes da gente ofertar qualquer coisa, seja os nossos dons e talentos, Jesus, ele não está olhando para aquilo que está na tua mão, ele está olhando para o teu coração. E por mais a devoção aparente que você tenha, por mais expectativa aparente que você tenha, por mais reconhecimento da boca para fora que você tenha, isso para Deus não conta de nada. Porque quando Jesus olha para o coração, ele é o Deus que esquadrinha mentes e coração. Então, para Deus, a gente não tem como fingir. A religiosidade vazia nos faz ficar preocupado com a questão externa. A gente sempre quer ter a melhor performance, porque o fulano está vendo, o ciclano está vendo. Não, eu não posso fazer isso por causa do Beltrano. Só que a grande questão é, e Deus? E Deus? Deus, ele não olha só para o externo. Deus, ele olha o interior. E essa que é a grande questão. A gente, como cristão, precisa se avaliar todos os dias. Pensar assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque, de fato, eu quero agradar o coração do meu Pai, que sonda mente e coração, ou eu estou fazendo isso para ser visto? Eu estou fazendo isso para que as pessoas comentem? Eu estou fazendo isso para que as pessoas me exaltem? Essa que é a grande questão. Esse homem, o jovem rico, ele tinha uma performance muito boa. Provavelmente, os próprios judeus olhavam para ele como alguém super abençoado por Deus. Porque naquela ocasião, se o cara tinha doença, o cara poderia estar em pecado. Se o cara era pobre, provavelmente o cara estava em maldição. E esse cara, ele estava lá, no alto escalão, provavelmente, da religiosidade, dos judeus. Então, aos olhos humanos, esse cara estava aqui em cima. Só que Deus é um Deus que sonda mente e coração. A nossa religiosidade vazia, a nossa preocupação em demonstrar aparente devoção, para Deus não conta como nada. O que a gente precisa fazer? Olha, vamos lá, o que a palavra fala? Quando a gente fala sobre religião vazia, às vezes a gente fica numa busca desenfreada por conhecer sobre Deus. A gente quer decorar todos os nomes de Deus, porque eu sei que Jeová Jireh é o Deus da provisão, Jeová Rafa é o Deus da cura, Deus Emanuel é o Deus conosco. A gente quer falar de tudo. Por quê? Porque quando você começa a performar, você ganha tapinha nas costas, você é visto como alguém diferente. Olha como ele conhece, como ele domina as escrituras, e aquilo vai enchendo o nosso coração. Só que conhecer sobre Deus, gente, não tem nada a ver com conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, não basta você só saber sobre Ele. Se a gente puder estudar, a gente deve amar as Escrituras, a gente deve fazer isso. Só que a gente precisa entender que conhecer sobre não quer dizer conhecer a Deus. Quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, a Bíblia fala assim, é um texto que eu gosto muito, que o Davi sempre fica me zoando, porque eu repito ele algumas vezes. Provai e vede que o Senhor é bom. A gente conhece Deus quando a gente se relaciona com Ele. Mais do que saber que Jeová Rafa é o Deus da cura, é quando você está no aperto, você clama a Deus e você experimenta isso na tua vida. Mais do que saber que Jeová Jireh é o Deus da provisão, é quando você se vê numa condição, ao invés de você ficar desesperado, você vai para Ele e fala assim, Senhor, eu sei que Tu é o meu socorro bem presente, eu sei que o Senhor é meu Pai, meu provedor, então eu não vou andar ansioso, eu vou fazer diante do Senhor as minhas súplicas e petições, e a paz que excede o entendimento vai guardar o meu coração. Porque o Senhor Jeová Shalom, Deus da paz. É mais do que saber sobre, é conhecer, desfrutar da companhia. Quem está me entendendo? Amém? Quando a gente olha, eu não vou me estender, vou ser breve porque eu queria orar com vocês. Quando eu comecei a ler essa história aqui de Oséias, a minha mente começou a viajar. Os irmãos que andam mais próximos a mim sabem o quanto assim o meu coração queima, o quanto eu tenho alegria em poder falar do Evangelho para quem está perto de mim. De fato, quando eu olho de onde Deus me tirou e para onde que Ele está me levando, eu penso assim, cara, se Ele fez na minha vida, Ele pode e quer fazer na vida de qualquer pessoa.
Então, quando eu olho para trás e vejo de onde ele me tirou, eu penso assim, cara, se ele fez comigo, ele faz com qualquer um. E por isso que eu aplico, poderia me aplicar mais, mas por isso que eu me aplico em tentar fazer o nome dele conhecido o máximo que eu puder. E aí, como eu tenho essa pegada, quando eu li esse texto aqui de Oséias 10, 12, eu falei assim, cara, lendo esse versículo, eu acho que isso tem tudo com aquilo que a palavra fala lá no Novo Testamento. Oséias 10, 12 diz assim, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quando eu comecei a ler esse texto, a minha cabeça começou a viajar. E eu fiquei pensando assim, na hora me veio a parábola do semeador. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear, a terra a gente sabe que representa os corações, e a semente é o Evangelho. A semente é o Evangelho da justiça de Deus. O que é justo? A Bíblia fala assim, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. O que é justo? O que é justiça para Deus? O que Deus espera de todo ser humano? Que o ser humano olhe para a obra redentora de Jesus e ponha sua fé nisso, acredite nele, porque isso é justo aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, a Bíblia fala assim, Cristo morreu por todos, para que aqueles que agora vivam, não vivam mais segundo seu próprio entendimento, mas vivam pela fé naqueles que por ele morreu e ressuscitou. Isso é justo aos olhos de Deus. Então, semear a semente de justiça, gente, é semear o Evangelho. A gente precisa sair semeando o Evangelho. Amém? E a Bíblia fala que quem semeia semente de justiça, aqui está falando, colhe o quê? Terá uma colheita de amor. Lembra que eu falei que o amor é um dom e pode ser comunicado? Se um não crente ouve o Evangelho e acredita, se essa semente de justiça cai num coração e gera fé, o que Deus vai derramar no coração desse homem? O amor. Deus derrama o amor no coração desse homem. Então aqui a Bíblia está falando, semeie semente de justiça e você vai colher o amor. Depois, quando ele segue falando, arem o solo endurecido do seu coração, pois é a hora de buscar o Senhor. Sabe qual foi o texto que veio na minha cabeça? Em Hebreus fala sobre os princípios elementares. Fala sobre o arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Arar o coração, gente, é de verdade se arrepender. Na hora que eu estava lendo isso, eu lembrei de quando Pedro, cheio de ousadia em Atos 2, começa a pregar o evangelho para as pessoas, e as pessoas começam a ficar confrontadas por aquela palavra, e elas falam assim para Pedro, Pedro, o que a gente faz diante disso? Pedro fala o que para elas? Arrependam-se e sejam batizados, então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arar, preparar o coração, gente, é uma vez que a semente veio, a semente de justiça, você olha para si e fala assim, cara, eu não sou justo. Se eu fosse justo, um homem justo não deveria morrer no meu lugar. Se esse homem morreu no meu lugar, é porque eu sou um pecador. E eu preciso de um salvador. Eu preciso de um redentor, porque eu estava perdido. Então, irmãos, a semente de justiça, quando cai num coração que a terra está preparada, ela encontra uma terra arrependida. A Bíblia fala, cara, que a gente vai colher a chuva de Deus. Olha a sequência que fala, arem o solo de coração endurecido. Arem o solo endurecido de seu coração, arrependimento, pois é a hora de buscar o Senhor, fé. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. A Bíblia fala que aqueles que buscam a Deus é necessário que acreditem que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso é uma sequência. Eu consigo ver, eu posso estar viajando, o pessoal pode falar, está viajando na maionese. Mas de verdade, quando eu olho para isso, parece assim, meu Deus, o Evangelho já estava na sombra, já estava lá. Jesus ele já sempre esteve. E agora, olhando, eu falo assim, cara, tudo faz muito sentido. A gente precisa, de fato, ao ser confrontado pelas verdades de Deus, eu acho que o motivo de muitas das vezes a gente também andar mal, a gente andar enfraquecido, é porque eu acho que a gente não faz uma leitura bíblica da maneira que a gente deveria fazer. A gente parece que a gente lê muito na performance, lê para falar que leu para terminar o capítulo tal, lê para concluir a leitura anual da Bíblia. A gente é capaz de ler assim, Mateus, a regra de ouro, o bem que você gostaria que fizesse a vós, façai vós aos outros. A gente pode ler aquilo lá e ir dormir sem fazer bondade nenhuma para ninguém. Cara, o que adianta você saber que a regra de ouro é essa se você não praticar?
A gente vive a vida só adquirindo conhecimento. Mas sabe o que é sabedoria? Sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Não adianta simplesmente a gente saber por saber. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo nas Escrituras. A gente precisa abrir a Bíblia e ler, consumir aquilo e deixar com que aquilo ali nos consuma também. A gente precisa, ao ler sobre arrependimento, sobre perdoar uns aos outros, a gente pensar assim, beleza, Deus, o Senhor está falando que eu preciso perdoar e eu não estou conseguindo perdoar quem me ofendeu. O que eu faço diante disso? Me ajuda. Mas a gente é capaz de estar com o coração fechado para alguém, fazer a leitura e ainda falar para os irmãos, terminei a Bíblia. Adiantou de quê? Para um cristão, a palavra de Deus é o que norteia a vida dele. A Bíblia fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que deve nos guiar. A gente precisa fazer a leitura bíblica e deixar a Bíblia, como o Daniel falou aqui, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar, meu irmão, que separa juntas e medulas, alma do espírito. E muitas das vezes a gente está diante dessa palavra e a gente não permite essa ação poderosa na nossa vida. Vai adiantar de nada, gente. A gente só vai ter mais uma performance legal. A gente só vai receber mais tapinha nas costas. E sabe qual é o perigo? O perigo é que a gente pode ser como um jovem rico desse daqui, performando super bem, e as pessoas começarem a bater nas nossas costas e elogiar. Quando esse homem chega para Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele é, por que tu me chamas de bom? Bom é apenas um que está no céu. Sabe por que eu creio que Jesus falou isso para esse homem? Para explicar para ele assim, você não é bom. Você se acha bom, mas só existe uma pessoa que é boa. E é o meu Pai que está no céu. Sabe qual é o problema da religiosidade vazia? A gente em algum momento vai se achar melhor do que os outros. Porque a gente tem um casamento que não terminou, a gente vai olhar para o cara do nosso trabalho que está com casamento ruim, e você vai olhar e falar assim, ó, tá vendo? Aí, ó, não vai para a igreja? Ó o meu casamento aqui como é maravilhoso. Irmãos, e quando você é um filho de Deus, você não tem uma postura como essa. Porque o filho de Deus, ele se move por íntima compaixão. Ele vê alguém num sofrimento e ele não olha para ele e fala assim, eu estou bem. O cara fica compadecido. E ele prega o evangelho, e ele convida para tomar café, ele tenta ajudar a pessoa que está perdida. A religiosidade vai nos afastar cada vez mais do nosso Deus. O nosso Deus, ele não está preocupado em olhar para as nossas mãos aquilo que a gente está oferecendo para ele. A primeira coisa que ele olha é para o nosso coração. E o que eu queria orar com vocês? Orar não, na verdade ainda vou ler mais um versículo, porque a Bíblia é uma espada de 2 gumes, tem que ler a palavra. Daniel falou, vou usar a palavra aqui. Uma coisa que eu acho muito maravilhosa é que é muito diferente, gente, nós sermos um evangélico e você ser um filho de Deus. Eu tenho falado isso constantemente. Jesus não nos chamou para seguir uma religião. Jesus nos chamou para revelar um Pai para nós. A primeira oração que Jesus ensina os discípulos, quando ele assim, nos ensina a orar, a primeira coisa que Jesus faz, que era inédito nas Escrituras, é falar assim, Pai, Pai nosso que estás no céu. Ele começa a explicar para as pessoas assim, o Deus lá de cima, o Deus dos exércitos, o poderoso em guerra, o Jeová Rafá, Jirê, El Shaddai, ele é o teu Pai. E essa é a maior revelação, talvez, das Escrituras. A maior revelação é você ver o Filho de Deus se tornar homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. E isso só acontece, gente, quando a gente de verdade contempla a obra de Jesus e fala assim, vem morar em mim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais viver na miséria que eu estou vivendo. Vem e muda a minha maneira de pensar, de falar e de agir. Eu não quero mais estar preocupado com a minha performance. Eu quero de verdade agradar o coração do meu Pai. E olha que notícia maravilhosa que Lucas fala para a gente aqui. Lucas, eu vou ler eu vou começar a ler, não precisa abrir não, porque eu não marquei aqui direitinho. Mas eu vou ler daqui, presta atenção. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procure e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu lhe dará a quem? O Espírito Santo. Cara, olha o que a palavra está falando aqui para nós. A Bíblia está falando que se você pedir isso para Deus, Ele vai te dar. Eu tive uma experiência com a Helena, eu sempre cito a Helena, né? São muitas histórias, a Helena é demais.
Eu tive uma experiência com a Helena, quando ela era recém-nascida, eu estava colocando ela para dormir, e enquanto eu botava ela para dormir, ela tinha dias, tocou uma música de um grupo chamado Os Bravos, e a música falava assim: o meu olhar repousa sobre ti. E era exatamente o que eu estava fazendo com a Helena naquele momento. Eu estava repousando meu olhar sobre ela e eu ouvi essa canção. E na hora que eu ouvi essa canção, Deus começou a ministrar no meu coração. E ele falou o seguinte: cara, olha como é que você olha e admira a tua filha. O teu olhar de atenção para a tua filha é porque você precisa estar ligado, porque um choro pode significar muita coisa. Um choro de um bebê recém-nascido pode significar fome, gases, frio. Pode significar, meu irmão, inúmeras coisas. E você precisa estar ali olhando para ele e tentar. E tentou uma coisa, não parou, vai outra, tenta uma coisa, para. Porque você fica ali atento, porque você entende que aquele bebê está sob a sua responsabilidade. Você precisa fazer alguma coisa. E Jesus ele começou a ministrar no meu coração: percebe a tua atenção na tua filha. Olha como você está atento a cada movimento, a cada chorinho. Você vai tentar descobrir o que é para sanar a dor daquela criança, para oferecer aquilo que ela precisa. Pô, se você é um pai mau e faz isso com a tua filha, o que tu acha que eu sou capaz de fazer por você? Cara, aquilo lá para mim, meu irmão, eu fiquei assim: meu Deus, eu tenho um pai de fato que está atento para cada movimentação. Para cada movimentação. Então, assim, se eu peço uma coisa para o meu pai e ele não me dá, eu entendo que meu pai é bom. E se ele não me deu, tem um motivo. Porque ele vai querer me dar aquilo que é bom, é necessário para mim naquele momento. Então, se eu estou pedindo: Deus, me dá isso, ele não me dá, eu preciso confiar que meu pai é um pai excelente. Eu não estou me relacionando com um Deus que fica ditando ordem, eu estou me relacionando com o meu pai. E se o meu pai ele quer o melhor para mim. Então, se eu pedir alguma coisa e ele não me deu, tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia está falando aqui que existe uma coisa que você pedir, você vai receber. E essa coisa, essa pessoa é a pessoa mais importante para que a gente tenha uma vida aqui nessa terra agradando ao Senhor. Efésios 5,10 diz o seguinte: procure viver a vida procurando como agradar ao Senhor. A única maneira da gente conseguir viver essa vida procurando como agradar a Deus não é fazendo parte da igreja, gente. Porque tem muita gente que faz parte da igreja e não conhece Jesus. Não é frequentando reuniões de domingos, gente. Porque tem muita gente que frequenta reuniões de domingos e não está procurando agradar a Deus. Não é fazendo parte de um grupo caseiro. Mas a única maneira de eu viver a vida procurando como agradar a Deus é eu vivendo uma vida debaixo da condução do Espírito Santo de Deus. E o que a Bíblia está falando aqui é que se você pedir com fé para o teu pai, sabe aquele presente que teu pai vai dizer: cara, é só você me pedir que eu estou facinho, eu te dou. É só você pedir e ele quer te dar. Porque ele sabe que aquilo ali é necessário para a tua vida. Mais do que um carro, mais do que um casamento, mais do que uma casa. O Espírito Santo é tudo que o homem precisa para viver uma vida irrepreensível nessa terra. E o nosso Pai está falando aqui que ele quer nos dar isso. A pergunta que eu faço para vocês é: quem quer o Espírito Santo de Deus? Pode ser, para a gente orar, pode ser que você tenha chegado aqui numa condição de: pô, Lert, eu estou nessa situação aí. Eu nasci no meio da igreja, já fazem anos, mas eu ainda estou preso em vários tipos de pecado. Quando as pessoas se relacionam comigo na escola, as pessoas não veem Jesus na minha vida. Eu estou tentando, cara, mas não estou conseguindo. Eu não sei mais o que fazer, já pensei em me desviar. Cara, eu não sei o que fazer. Eu queria ler um texto com vocês. Esse texto eu vou pedir para que vocês leiam ele todinho comigo. Marcos 9, do 17 ao 24. Depois desse texto, se os irmãos aqui do ministério aqui da música que quiser vir, pode vir que a gente vai orar. A gente vai clamar ao Senhor. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, ilumina os olhos do nosso coração para que a gente compreenda, Senhor, a esperança da nossa vocação. Que a gente compreenda aquilo que a Tua Palavra quer nos comunicar nessa noite. E uma vez confrontados pela Tua Palavra, que a gente se renda. Que a gente renda tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Um dos homens na multidão respondeu assim: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. O que a Bíblia está falando aqui? Esse homem, ele já estava há alguns anos procurando ajuda para o filho dele.
Provavelmente ele já tinha ido em médico, já tinha ido em curandeiro, já tinha ido para tudo quanto é lugar, e ele via o filho dele seguir padecendo diante daquela ação demoníaca, aquela possessão demoníaca. E aí, um dia ele ouve falar de Jesus, que os seus discípulos também faziam milagres. Jesus estava no monte, esse homem chega até Jesus e fala assim: Senhor, os discípulos de Jesus aí, faz alguma coisa, me ajuda, o meu filho está possesso, esse demônio está tentando matar o meu filho. Era um apelo de um pai desesperado, porque ele não aguentava mais ver o filho dele sofrendo daquele jeito. Quem é pai aqui sabe que talvez o maior desafio da paternidade, da maternidade, é você, quando você olha para o teu filho e vê ele numa condição de enfermidade, você não tem o que fazer, você se sente impotente. Isso é o que mais difícil, pelo menos na minha concepção, de ser pai. É você falar assim: cara, meu filho está sofrendo, se eu pudesse pegar essa dor e passar para mim, eu passava. E aí você não tem como fazer isso. E esse pai estava nessa condição. O filho dele já vinha sofrendo há anos debaixo daquela possessão demoníaca. Uma hora jogando a criança num fogo, outra hora jogando a criança na água. E ele vai desesperado para os discípulos e fala assim: pelo amor de Deus, me ajuda. E os discípulos fazem o quê? Não conseguem. Aquele homem pensou assim: cara, não, mas eu não vou parar aqui. Eu vou além. Eu vou para Jesus então. Se os discípulos não conseguiram, eu vou para o mestre. E Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. O que a Bíblia está falando aqui é que esse homem chegou para Jesus e falou assim: tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, se tu puder. A pergunta que eu faço para vocês, igreja que lê a Bíblia: o que é fé? Fé é a convicção. Fé é convicção dos fatos que não se veem. Fé é convicção. A pergunta que eu faço para vocês: esse homem que estava cheio de fé? Foi fraco. Esse homem que estava cheio de fé? Não. Esse homem está falando para o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, assim: se puder, faz alguma coisa por nós. Olha a resposta de Jesus. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que... Quem crê que o Espírito Santo quer se derramar aqui entre nós hoje? A Bíblia está falando aqui que tudo é possível para aquele que crê. Mas aquele homem, ele continuou batendo papo com Jesus. E ele não falou para Jesus assim: eu estou cheio de fé, Jesus. Eu acredito que isso pode acontecer, Jesus. Olha o que ele fala para ele. Ele fala assim: no mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas eu não creio tanto. Eu até creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. Sabe por que esse homem experimentou o milagre? Não é porque ele estava com uma fé gigantesca, não, porque ele se humilhou. É porque ele falou assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que a gente precisa fazer com Deus hoje é falar assim: Senhor, eu acredito que tu quer derramar o Espírito Santo sobre a tua igreja, mas eu ainda não creio tanto, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu não quero mais viver da maneira que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver parecendo que eu te sigo. Eu quero te seguir com tudo que eu tenho. Eu quero, no dia da tua volta, ser achado irrepreensível, meu corpo, minha alma e meu espírito. Eu quero de verdade, dentro de mim, contar os segundos para te encontrar. Porque é isso que acontece com quem é filho, gente. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar no coração do homem, o homem tem prazer em passar na companhia do seu pai. As minhas filhas, se eu falar para elas assim: vamos capinar, às vezes eu levo lá no sítio todo dia, toda sexta-feira tem mutirão. Mutirão, meu irmão, a catar folha, não sei o quê. E quando elas não vão para a escola, eu falo assim: quem quer ir para o mutirão? Todo mundo quer ir. Mas vocês acham que elas querem ir para o mutirão para catar folha? Ela quer ir para o mutirão para estar com o pai dela. Se eu chamar elas para fazer qualquer outra coisa que seja chato, sabe por que elas vão? Porque elas querem a companhia do pai delas. Isso é uma evidência de alguém que nasceu de novo, espiritualmente falando. Isso é uma evidência de alguém que foi revelado que existe um pai bondoso e que tem prazer em dar as coisas para os filhos dele. A pergunta que eu faço para vocês: quem quer mais do Espírito Santo? Se coloca de pé para a gente orar.